Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui tendo o prazer de receber o Daniel Semanas. Tudo bem, cara? Tudo muito bem, muito obrigado pelo convite. Pô, não, que isso, é um prazer te ter aqui. A gente tá reunido para conversar sobre esse lançamento Roly Poly, lançamento da Mino e da Fantagraphics. Cara, muito legal isso. Já de cara já queria falar, muito massa ver um autor tendo seu primeiro trabalho grande, assim, né, digamos, sendo lançado já na Fantagraphics, direto, assim. A gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Cara, seguinte, eu li o Roly Poly, gostei muito por sinal, e, assim, eu achei difícil de cara fazer uma sinopse do quadrinho. Eu fiquei imaginando se eu tivesse que fazer uma resenha, como a gente tá fazendo aqui essa entrevista, provavelmente não vou fazer outro vídeo e tal, a gente vai conversar bastante hoje aqui, então eu fiquei imaginando, se eu tivesse que fazer uma resenha, ia ser complicado fazer um resumo, assim, dizer sobre o que é esse quadrinho, mas já que tu tá aqui, então eu queria jogar a bola pra te perguntar sobre o que é Roly Poly, cara, você sabe dizer sobre o que se trata esse quadrinho? Então, é difícil mesmo, porque eu fiz uma estrutura, assim, de contar a história, que tudo se torna um pouco um spoiler, sabe? Ele vai seguindo a informação ali, do jeito que tudo é um mini spoiler. Mas falando por cima, assim, a minha intenção com a história foi falar uma coisa sobre percepção, assim. Que é sobre como, tipo, você acreditar em coisas te faz se motivar para chegar nos seus objetivos ou não, de como que a rivalidade amigável pode te ajudar, te inspirar a chegar num ponto, de como, tipo, a percepção de mundo mesmo e a relação social a partir disso. Então tem essa personagem que ela tem ali uma meta, que ela tem uma rivalidade com web celebrities, assim. E ela quer se provar, ela tem uma coisa do tipo, ela fala que ela joga a vida no modo hard, né? Sim. Então ela tem uma vaidade, assim, e ela quer se mostrar isso pro mundo, e ela tem essa rivalidade com esse personagem, que é uma celebridade já, e ela vai atrás disso, ela embarca nessa aventura para conseguir superar a celebridade desse personagem. E aí, para isso, tem um pouco essa coisa do... Para você chegar a esse objetivo, que é bem específico, de entrar no grupo de K-pop para ficar mais popular e tal, ela passa por uma jornada muito inesperada para chegar nisso. Que é uma coisa que eu acho que acontece bastante na vida, de jeitos bem inesperados mesmo, assim, para chegar numa coisa muito simples, às vezes tem que acontecer um monte de coisa mega complexa em volta, nem imagina, sabe? Né? Nem tava planejando nada. Assim. Exato, assim, tipo, é como é maluco, tipo, para onde que vai o caminho para acontecer uma coisa muito simples, sabe? Então, assim, eu coloquei bastante de umas coisas do jeito que eu vejo o mundo mesmo, assim, do que eu percebo que as coisas acontecem, principalmente na parte dessas pessoas de criação ou que tem um objetivo clássico, assim, eu quero ganhar tal prêmio, eu quero lançar tal coisa, eu quero chegar num ponto X, eu quero ficar famosa lá, por causa dela, né? Que é um objetivo clássico, assim, de uma jornada, né? E aí, tipo, tudo desanda no caminho e ela aprende as lições dela ali, ela entende uma coisa sobre o mundo dela. Tá? Cara, o que mais me chamou a atenção, assim, lendo o quadrinho, é justamente esse visual que tu criou para esse universo aqui, né? Esse lance bem moderno, com elementos ali de videogame, redes sociais, essa pegada de K-pop, fashion, tudo isso, assim. Eu queria te perguntar, como é que tu chegou nesse resultado, assim? Quais foram as influências que te ajudaram a chegar nesse quadrinho, nesse universo aqui que tu criou? Então, eu fiquei... eu estava entendendo a linguagem de quadrinho. Bom, como eu venho bastante de animação, eu tentei entender a linguagem de quadrinho, mas eu quis pegar referências de fora, assim. Tipo, eu queria que o design de personagem fosse baseado, assim, a roupa fosse baseada em artista da moda que eu gosto. Queria que o timing dele fosse baseado em filmes que eu gosto. Eu queria, tipo, pegar a coisa do K-pop, tem muito apelo visual, que é moderno e tal. E eu queria não só colocar o K-pop como uma coisa, o principal, mas eu queria misturar isso com outros tipos de referência, tipo a psicodelia e tal, uma coisa meio vaporwave, sabe? Eu queria misturar tudo isso para ficar uma coisa mais elegante, assim, mais refinado, tipo, que não só fosse referências de ilustração ou de quadrinho, assumidamente, sabe? Juntar tudo isso e tal. Tanto que até a diagramação e como ele foi embalado é uma coisa mais próxima a uma revista de moda, sabe? Eu queria experimentar, eu tentei, assim, quando eu comecei a escrever o quadrinho, eu fiquei praticamente mais de um ano escrevendo o roteiro e fazendo, tipo... Eu tenho um caderno que eu comprei especificamente um sketchbook só para achar essa fórmula, sabe? Então você vê, tem um caderno inteiro cheio de testes, de achar proporção,
achar o jeito que eu sintetizo o cabelo dela, o jeito que as roupas funcionam, como achar esse meio termo de referência de fora. E aí, como fazer a forma do olho dela, sabe? Isso foi tudo muito calculado, assim, sabe? De juntar essas referências de um jeito novo, assim. Porque, tipo, já tem o K-pop, já tem essas referências por si mesmo, individualmente, já existem. Mas você combinar o K-pop com a psicodelia, combinar com uma coisa futurista, com uma outra... tudo isso é um jeito que eu achei de fazer isso ficar mais autoral e mais novo, sabe? Cara, eu queria falar especificamente sobre uma coisa, talvez nem seja algo que chame tanta atenção de todo mundo, mas particularmente eu gostei muito, que é como tu usa umas espécies de infográficos, assim, no quadrinho. Como eu disse, é algo bem específico, mas por que tu resolveu usar isso? Por exemplo, tem uma cena que mostra as coisas que tem dentro da mochila da Fanta. Cara, eu achei isso muito massa e eu não costumo ver tanto em quadrinhos isso assim. Uma coisa que eu percebo nos quadrinhos que eu vejo, assim, tipo, que eu admiro e tal, eu sinto uma falta de ter essa mistura de referências vindo de fora mesmo, assim. Tipo, eu pesquisei muito, quando eu comecei o projeto, eu fui pro Japão e eu fiquei pesquisando muito revistas de moda, e lá tem muito umas revistas que, tipo, falam sobre uma pessoa, um influenciador, assim, e ela tem um livro que fala sobre o estilo dela, o que ela veste, como é que é a casa dela, como é que são as coisas que ela faz, os posts dela e tal. Isso é um livrinho, tipo, editado ali de um jeito que tem essa meio revista... sei lá, é uma fórmula bem do Japão lá que eu achei. Sim. E aí, assim, hoje em dia, como com a internet e tal, tem tanto jeito de se contar informações, de passar informações sobre um personagem na coisa do storytelling, que não queria me limitar à linguagem clássica do quadrinho, que é só os quadrinhos em si. Sim. Existem jeitos ali no meio de colocar uns advertising, colocar umas... aqui nem a coisa quando ela abre lá a mala e tem aqueles elementos ali abertos, é muito uma coisa de tipo de moda ali, tipo, o que tem dentro da sua mochila, sabe? Então eu quis explorar isso como uma coisa, como um recurso gráfico mesmo, e uma coisa que passasse a informação dos personagens de um jeito inesperado, assim, sabe? Então usar esses recursos que vêm de revistas de moda ou de, tipo, que nem tem bastante print screens ali do Instagram dela. Então, cara, quando você mostra lá o Instagram, aquelas informações ali, já fala quantas pessoas seguem ela, já fala o que ela coloca como a legenda do perfil dela, já mostra tudo como é que as fotos que ela tira, sabe? Tem várias informações ali pra tu decifrar essa personagem, né? Você poderia passar isso contando no quadrinho, introduzindo com um textinho, mas aquilo ali, mano, ele é gráfico, ele fica bonito e ele passa de uma maneira sutil, sabe? Tipo, ele funciona dos dois jeitos, assim. E colocar esses anexos, pra mim, é um jeito de ficar mais autoral, de ter uma experimentação dentro da linguagem de quadrinhos, sabe? Pô, é demais. E, cara, então vamos falar mais, assim, sobre a produção, o passo a passo, assim. O pessoal gosta de saber isso aqui no canal. Como é que foi? Tu pensou primeiro o roteiro? Tu primeiro pensou nessa personagem? Consegue dizer pra gente, assim, qual foi o passo a passo? Assim, eu comecei que eu tinha, assim, eu tava terminando de fazer um projeto de animação, e aí eu quis sair um pouco da animação para tentar explorar a coisa de fazer um quadrinho, né? E aí, tipo, o começo foi, tipo, eu tinha uma ideia do que eu queria passar conceitualmente. E aí, na época, a gente estava no estúdio, a gente estava começando a ver essa onda do K-pop, né? E aí eu vi isso e falei, nossa, tipo, graficamente é isso que eu quero, assim, tipo, ele é novo, tá super na moda, ele é colorido, ele é fashion, assim. Então eu quis pegar isso daí graficamente e eu quis tentar colocar, né, nessa história esses conceitos que eu estava vendo do jeito que eu estava vendo o mundo mesmo, assim, dessa coisa da percepção que eu estava falando, de como se inspirar para fazer a sua obra ou fazer o que você acredita ali. E como colocar esse conceito para mim é mega complexo e de um jeito que se fosse pop, assim, sabe? Então eu peguei primeiro, assim, eu passei uns 6 meses mais ou menos só escrevendo. Eu literalmente fui até o Japão. Era pra ser pra Coreia, na verdade, mas eu sempre quis ir pro Japão primeiro, então eu fui pra lá. E eu estudei bastante lá a relação Japão, Coreia, China, pra sacar essa coisa do como é que se repercute o K-pop lá. Sim. E aí eu fiquei escrevendo, me inspirou bastante ali, eu comprei vários livros e tal. E eu fiquei 6 meses só escrevendo isso. E enquanto isso eu fazia bastante também, ficar usando o caderno de esboço que eu estava te falando para tentar achar essa fórmula. Daí, tipo, tendo o roteiro pronto, eu comecei a, tipo, estudar a coisa
fazer quadrinhos em si mesmo, a parte prática. Que era algo novo, assim. Pra mim foi bem, cara, eu fiquei surpreso, assim, porque se uma coisa é você lê os quadrinhos, daí você, tipo, vê lá, mas tem uns detalhes, assim, de produção mesmo, de como contar ali o timing dos balões, de como colocar os personagens do ambiente para os balões fazerem sentido cronologicamente, sabe? Eu dei uma estudada bastante nisso, comprei bastante coisa no Japão para isso, aliás. Depois eu fiz todo o quadrinho em esboço digital ali. Eu fiz o quadrinho inteiro no Flash, sabe? No programa Flash. E aí eu fiz inteiro rabiscado ali os thumbs. Depois eu fiz toda a parte preto e branco ali. E depois foi a parte de colorir. Durante esse processo, eu chamei gente pra... Eu comecei sozinho e tal. E aí eu comecei a chamar gente pra me ajudar, assim. Porque eu comecei, tipo, assim... O meu motivo, primeiro, eu senti que vindo da animação, o processo de fazer o quadrinho, ele é muito solitário, assim, sabe? E até que é legal, tem seu charme, assim. Mas todas essas micro decisões de você fazer pra história, pro personagem, eu senti uma vontade de compartilhar isso com alguém, assim. E tem uma galera aqui, né, que trabalhou hoje. Sim. Daí, assim, eu chamei... Na época, eu namorava com a Fernanda Kissi, que é uma puta artista. Ela me ajudou bastante com a coisa de construir personagem. Me ajudou bastante a dar a criar a história e tal. E ela me ajudou bastante com os inserts tudo que tiver de letreiro, assim, de placa e tal, é o desenho dela. Você vê que tem ali um traço um pouco diferente, mas que se insere ali nesse ambiente, sabe? Depois, no segundo momento, eu chamei a Júlia Baltazar, que ela me ajudou a replicar as cores e tal, uma parte mais específica. Sim. E eu chamei também uma peça essencial, que eu achei incrível de ter chamado, é que o meu irmão, chama Danilo Rodrigues, ele é o designer clássico, assim, tipo, ele trabalha com design de tipografia, assim, sabe? Então ele tem uma cabeça de designer. Ele não pensa, tipo, como ilustração, ele pensa como design, sabe? Então, eu tava precisando disso mesmo. É tipo um quadrinho que é embalado de um jeito mais... com uma cara de design. Dá pra você perceber que os letterings, até as partes que você comentou dos inserts ali, das propagandas, foi um layout vindo dele, com uma tipografia diferente, com uma... Você vê que tem um cuidado de composição mais focado no design, sabe? Editorial, assim. Então, assim, o tipo de tipografia, os inserts aí no meio, esses padrões e tal, veio dele. Os desenhos, algumas ilustrações vieram da Fernanda. E a Júlia me ajudou também com a parte de cor. Então, assim, pra mim, cara, fez muito sentido juntar essa galera e esse processo que rolou, assim, porque eu senti que tudo ornou, assim, e fez ir pra cima, assim, sabe? Foi bem melhor embalado, assim. Não, com certeza. Cara, e como tu já comentou antes aí, você veio da animação, né? Teu background é trabalhando com essa linguagem. Então eu tenho que te perguntar a mesma pergunta que eu fiz recentemente aqui pro Wesley Rodrigues. Quais são as principais diferenças que tu percebe de contar uma história em cada uma dessas linguagens? Se tu puder até exemplificar, se teve algum momento aqui em Roly Poly que tu pensou diferente a narrativa, justamente por ser um quadrinho e não uma animação. Eu venho da animação, tipo, tudo que eu já tinha feito antes era de animação e tal. E eu percebi que, assim, eu me enganei um pouco na questão do, tipo, eu peguei um projeto muito intenso antes de começar o Roly Poly, que era, tipo, um piloto com uma série de animação. E aí, ingenuamente, eu achei que fazer um quadrinho seria menos trabalhoso, assim, sabe? Mas, cara, foi tão trabalhoso quanto, se não mais, assim. Eu achei a primeira coisa óbvia que foi, tipo assim, quando você desenha ali na animação, ele vai passar, tipo, no mínimo 12 quadros por segundo. E aí tá o seu desenho lá e passa muito rápido. Aqui, ele está estático para você ver e rever o quanto tempo você quiser. Então, assim, a coisa o timing da animação, o jeito que você consegue controlar o tempo ali, sim, o jeito que você consegue colocar uma trilha, que você consegue ter ali a entonação da voz e tal. É uma coisa que eu tive dificuldade de colocar no começo, né? Então, assim, na hora de sacar esse timing dos frames ali, para colocar, qual frame que você escolhe para cada um dos quadros, como você cria um ritmo para isso, sabe? E tudo isso, cara, eu percebi que o buraco é muito mais embaixo, como sempre, assim, tipo... Por exemplo, eu decidi fazer no formato quadrado, por questão até de, tipo, eu acho que o formato mais moderno e tal, e combina com a coisa do Instagram, ele é bem, tipo, internético, assim. E eu percebi que até ser quadrado, ele limita o tempo um pouco, ele tem menos frames para ser colocado que uma página A4, formato, né? Então isso até dita o time da coisa, tipo, quanto que você consegue colocar dentro de 2 páginas, fazer a coisa de virar página com cliffhanger, assim. Tudo isso foi, tipo, eu fui sacando na prática, sabe?
tipo, de como contar essa história num formato que eu nunca tinha feito. Então, assim, o que eu percebi foi, os dois têm seu charme, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu percebo que tem muito aí de timing que é mais baseado em timing de filme e de animação do que para quadrinho em si. Que não digo que é bom ou ruim, mas eu vejo que, assim, o lado bom que eu vejo disso é que, tipo, como eu não tinha muita experiência para quadrinho, meio que sem querer acabou ficando mais autoral, assim, que vem uma coisa da animação. Então tem várias partes aí, você consegue ver, literalmente, várias cenas em que tem o desenho frame a frame, assim, sabe? Tem, tipo, tem esse time dela conversando, esse time dela chegando, e de repente tem uma cena de ação em que ela tá pulando, daí tem, tipo, frame. Sim. Que daí você consegue controlar esse, tipo, aqui é slow motion, sabe? Aqui é uma coisa mais espaçada. Sim. Então foi assim, foi bem legal, foi bem interessante sacar como é que funciona essa linguagem e agora eu fiquei apaixonado por fazer quadrinhos mesmo, tenho vontade de fazer cada vez mais. E o mais legal também é que assim, depois eu acho que você chegou a ver que eu fiz um teaser animado, né, com os amigos meus. Então é um jeito até de apresentar o quadrinho como tipo, ó, isso aqui é um quadrinho, mas olha como é que seria se isso fosse uma animação, sabe? Sim. E quem sabe, né? Vai que de repente dá certo aí, vira uma animação e tal. Então funcionaria para as duas plataformas, sabe? Não, então, eu lendo o quadrinho, a sensação que eu tive é que essa é apenas uma história dessa personagem e que a gente ainda tem muito para descobrir tanto sobre ela quanto sobre esse universo, assim. Tá nos teus planos de expandir de alguma forma? É algo que tu pensa? Sim, assim, eu pensei nesse universo desde o começo, quando eu estava escrevendo, eu fiz um calhamaço, assim, de história que é muito maior do que isso aí. Assim, eu pensei no seguinte, tipo, ele tem um universo que ele é muito rico, assim, ele dá para fazer muita coisa com isso, sabe? Todo esse conceito que tá ali, assim. E aí o que eu pensei foi o seguinte, eu tenho várias ideias para outras histórias, tipo, e é para ser maior que isso, assim, não. Só que eu não quero me precipitar, assim. Tipo, eu quero ver o que sai disso. Tipo, esse daqui, ele se fecha essa história. Exato, e ao mesmo tempo ela dá brecha para fazer outras histórias. Sim. Eu empolgo, sim. Eu gostaria de fazer as outras, porque eu até gosto mais das outras histórias que eu tinha pensado. Essa daí, ela funciona mais como um teaser, sabe? Ela não tem tanta história, aliás. Ela é mais sutil. E ela é mais focada na parte como se fosse um portfólio gráfico, assim. Um álbum, sabe? Sim. Mais focado na parte estética, até. Então funciona bem como um teaser, para chamar atenção para isso. E assim, eu quero ver o que sai disso, assim, agora vai estrear pra Tata Gráfica. Tu quer fazer, mas não dá pra dizer ainda se vai ou não. Tipo, mais provável é quem sabe, tipo, se der super, tipo, se ficar por ali, tipo, deu certo, mas nem tanto, beleza, tem outras ideias, quero fazer outros projetos. Claro. Se o pessoal, tipo, curtir, tipo, nossa, não, vale a pena fazer as próximas, daí, tipo, você empolga, sim, e vamos nessa, assim. Porque, cara, assim, tem muitas ideias de projetos, cada uma delas, cara, demorou 3 anos a fazer. Para fazer as outras, sim. Precisa fazer valer a pena, assim, precisa ser uma coisa que faz sentido. Então vamos ver, cara, tá indo super bem, assim, acabou de estrear e o retorno tem sido super bem. Eu espero que motive a fazer os próximos, porque são bem legais, eu empolgo bastante, sim, com certeza. E é uma história que se fecha nela mesmo. Eu fiz essa pergunta, parece até meio injusto. Porra, o cara acabou de lançar, eu tô perguntando já sobre outros projetos. Mas é porque, lendo isso aqui, você se empolga, né? De ver o que mais pode vir aqui desse universo mesmo. Por isso que é tipo um teaser, sabe? Ele, tipo, olha só o fragmento disso. Exato. Olha como isso pode virar outras coisas, assim, sabe? É bem isso mesmo. Antes mesmo do quadrinho sair, 2 coisas me chamaram muita atenção. Uma foi o teaser que tu fez, que é demais, cara. Poxa, é algo que, assim, que eu não me lembro de ter visto no quadrinho nacional um teaser tão massa assim mesmo. Algo que, olha, esse material tá vindo aqui, fica de olho, porque realmente é um trabalho à parte, né? Foi outra coisa, praticamente outro projeto. Tu pode falar um pouco sobre esse teaser, depois eu falo sobre a outra coisa que me chamou a atenção. Como eu venho classicamente da animação, é o que eu faço, é o que eu mais gosto de fazer, assim, é o que eu sempre fiz. Eu falei, cara, eu tinha terminado já o quadrinho, eu fiz totalmente independente, assim, com a equipe e tal. Eu queria até segurar essa carta, assim, não associar nenhum tipo de digital, nem nada, e pra ter o livro pronto e correr atrás depois. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma peça de venda, eu preciso de uma coisa pra encher os olhos, assim, sabe? Uma coisa que você vê e, tipo, cara... Eu falei, pô, a gente faz animação, vamos fazer um teaser legal e tal. Daí o que eu fiz foi o seguinte, eu chamei um amigão meu, que é o Guma, um artista, a gente sempre trabalhou junto com a parte de animação para projetos publicitários e tal, e eu chamei a Thaís também, que é uma amiga minha, a Thaís Emily, que ela se procurar pela internet e tal, e tipo, ele como braço direito de clean-up e ela como tipo assistente ali para o que precisar e tal, e a gente fez uma coisa que a gente sempre faz, que a gente chama de processo, assim, que é assim, a gente se coloca numa condição limitada, assim, vamos fazer uma coisa
um trabalho pesado em um espaço de tempo limitado e vamos fazer isso ficar gostoso, assim, sabe? Fazer isso ficar inspirador. Então, eu investi nisso, eu banquei eles, assim, do meu próprio dinheiro pra gente fazer uma coisa profissional mesmo. E a gente ficou 15 dias lá em casa, e a gente, sei lá, colocou vários filmes pra deixar passando ali na projeção, pra inspirar e tal. Fez isso ficar gostosinho. E ficamos 15 dias fazendo esse teaser, né? Que foi legal também porque, assim, como eu já tinha feito tudo no vetor, era meio que pegar as cenas e animar elas, sabe? Sim. E aí, cara, foi bem legal, porque eu até tava até tinha comentado que eu tinha bodeado um pouco da animação, e até pra publicidade, os trabalhos que eu pegava era meio tipo, animação, é meio trabalhoso pra caramba. Mas nesse especificamente foi tipo, porra, cara, eu vou colocar agora sim, eu vou colocar o maior que eu posso aí, e assim, empolgamos em fazer isso, sabe? E foi muito legal, cara, daí chamei uns amigos meus também, o Pedro de Conte e o Serginho, que é o Sérgio Lombardi. Pô, foi uma galera, então. Pra fazer a parte do som, né? Que eles sempre fizeram também comigo a parte de som. Aí depois a gente foi atrás de pegar uma dubladora em coreano, rolou uns testes e tal. A gente fez, cara, vamos fazer isso. Porque assim, pra mim o que mais conta também, além de ser uma coisa pra encher os olhos pra quem quiser comprar e até pras editoras que a gente ia vender, tem também uma parte essencial que é tipo, vamos mostrar pra galera como é que seria se virasse uma animação, sabe? Então, cara, hoje em dia tá muito assim, Netflix tem, tipo, todos os filmes que estão no cinema, a maioria vem de quadrinho ou de livro. Então, se apresentar isso como uma possibilidade de animação, vai que rola, sabe? Tipo, a galera tem curtido bastante o teaser e faz parecer que é mais um... Tanto que no final tinha que colocar uma graphic novel, sabe? Então. Porque faz parecer que é um filme, um curta, sei lá. A pessoa que não tá nesse meio de quadrinhos desavisada ali, olha, pensa que é, sei lá, o trailer de uma animação nova. Exato. E é bom isso, cara. Eu acho legal que funcione para as duas plataformas. Então, cara, com certeza, se isso daí viralizar e tal, tipo, se algum jeito isso aumentar, eu vou depois, no segundo momento, tentar chegar num Netflix da vida, em algum lugar, pra ver se mostrar essa peça já, tipo, olha, imagina só se vira uma animação, cara. Seria incrível, né? Então, cara, outra coisa que eu disse que duas coisas tinham me chamado muita atenção antes do quadrinho ter sido lançado. A primeira foi o teaser, a outra é justamente o fato de ser lançada já pela Fantagraphics, cara. Pela Mina aqui do Brasil, que é uma editora importante. Mas, porra, a Fantagraphics lá fora é uma das principais editoras de quadrinho alternativo, casa de monstros aí dos quadrinhos que a gente é fã aqui no canal, o pessoal que acompanha e tal. Eu queria que tu contasse como é que foi chegar neles, cara. Tá. Como é que foi todo esse processo? Desde o começo, o maior desafio pra mim, tipo, eu já mirava em, tipo, eu vou tentar publicar isso fora. Nos Estados Unidos, no Japão ou na Coreia, que é o que faz mais sentido, né? E aí, por consequência, aí se espalhava, vinha pro Brasil e tal. Eu queria mirar no mais alto, assim. E aí, cara, eu literalmente... Tipo, eu queria ir para os Estados Unidos, para a Coreia e para o Japão para, mano, bater na porta, assim. Era para fazer isso. Eu imprimi um boneco e eu fui. Só que, assim, coincidentemente, na época, eu tô dividindo o estúdio com o Grampa, né? E ele tava indo para os Estados Unidos, que ele ia fazer uma reunião lá no projeto dele. E aí a gente combinou assim, cara, eu vou pro Japão e pra Coreia, você vai para os Estados Unidos e, cara, leva uma cópia e me ajuda lá e eu vou atrás. Fui pra Coreia, cara, foi muito louco, assim, eu, tipo, procurei lá, não conhecia nada de publicação coreana, vi os mais legais que eu vi na livraria, peguei o endereço, fui até uma outra cidade lá que nem conhecia, e literalmente eu bati na porta, assim, tipo, não foi... cheguei lá e fiz assim, ó. E esse cara, tá, deixa o quadrinho aí, deixa eu vejo depois e tal. Daí eu falei, não, cara, eu vim lá do Brasil, você vai ter que sentar comigo, você vai ver, cara, você tem que... Daí, beleza, sentaram lá, acharam super legal, o cara ficou tipo, pô, que incrível, não sei o quê, e vou te dar um retorno. Beleza, ia sair de lá, fui pro Japão, fui em alguns eventos, fui em umas editoras e tal. E aí, cara, tinha um evento lá, que era tipo uma feira plana, era tipo uma coisa tipo meio de quadrinhos independentes, e no canto tinha tipo um corredor com várias editoras clássicas de lá, pra você chegar lá e mostrar seu conteúdo e te darem um feedback. Sim. Eu fui em umas 5, 6 editoras, e eles, tipo, cara, que legal, mas olha o que a gente faz. Daí, tipo, eu mostrava aquele mangazão de preto e branco, 200 páginas e tal. Então, é um padrão, cara. E aí, depois eu fiquei tipo, tempão, tipo, pô, cara, e aí, será que não vai rolar e tal? Daí, de final, um cara chegou pra mim e falou assim, olha, te dar uma dica, assim, você não vai conseguir, tipo, virar um mangá, se introduzir na indústria de mangá como sendo um estrangeiro. Tipo, é uma coisa, é um circuito muito fechado, assim, sabe? Tanto que até nas livrarias lá é, tipo, tem isso aqui 90% mangá e tem a prateleira no meio que é, tipo, isso aqui é conteúdo internacional. E a coisa não se misturam, sabe? É um mercado meio fechado. Que ele falou assim, cara,
o ideal é você publicar fora, fazer um nome ali e depois vir nisso como um conteúdo estrangeiro pra cá. Publicação internacional, né? Aí tem até o seu setor lá escrito. Isso aqui veio do Brasil, isso aqui veio de tal lugar. Daí eles aceitam melhor. E eu falei, putz, cara, eu não conseguia, que merda. Coincidentemente, quando eu tava lá, o meu pai me ligou e falou, cara, eu conheci o Eric da Fotográficos, apresentei o projeto dele e ele gostou pra caramba, eu vou te passar o e-mail dele pra você mandar o PDF certinho. Mandei pra ele, cara, ele respondeu o próximo dia, tipo, cara, onde que eu assino, assim, tipo, eu achei incrível e tal. Eu falei, caralho. Então, assim, foi até, tipo, engraçado, porque o cara do Japão falou, primeiro faz fora e depois vem pra cá. Daí no próximo dia, tipo, tá, rolou ali fora, então agora, tipo, é só o próximo passo e tal. Então, daí, a partir disso, cara, foi só coisa boa, assim, o cara, tipo, já empolgou, já fez o teste lá, o boneco e tal, e depois, quando foi, a única condição é que era que aqui no Brasil eu queria que fosse uma outra editora, até pra fazer isso rolar aqui, ter um controle, tipo, conhecer o pessoal aqui. Isso, daí eu cheguei, eu pesquisei e tal, e eu achei legal da Mino, que eles têm um cuidado muito, que nem que eu fotografo, com um livro-objeto, assim, sabe? De um papel bonito, bem feito, bem acabado. E aí eu conversei com a Janaína lá, a gente fez uma reunião, ela adorou também, e já rolou, então, cara, pra mim é muito bom, cara. Duas editoras que eu acho incríveis. Isso aqui é da Fantagraphics. E aí tem esse... Não sei qual é o nome desse, cara. É tipo um slipcase. Exato. E esse aqui é o da Mino, mesmo formato, capa dura também. E a Fantagraphics foi uma editora que, claro, né, focou nela ali também, mas é uma editora que tu gosta, assim, dos materiais que eles lançam? Como é que foi isso? Então, sim, é uma coisa que eu já conhecia, assim, o que mais pegava mesmo, cara, primeiro a curadoria é incrível, tem uns artistas foda lá, e a parte que me pegou bastante a coisa de eles fazerem um cuidado com o objeto, assim, sabe? Ele vira, tipo, um livro, tipo, um objeto bonito, legal de se ter, assim, sabe? Pra mim contava muito isso, porque, cara, eu tive maior cuidado com as cores, com o acabamento e tal, daí, tipo, na hora de tirar o 10, podia morrer um pouco nisso na parte física. E aí, tipo, quando tava na mão dos caras, eu falei, mano, agora, tipo, não tem mais como preocupar, assim. Os caras têm uma equipe lá só pra transformar ali as cores pra ficar exatamente, sabe? Então, cara, pra mim é surreal, assim, tá saindo de estreia pra Fotográficos, mano, melhor possibilidade que podia ter, assim. Tô feliz. E tu me contou que tu vai pra New York Comic Con, né, agora? Lá divulgar o livro. Então, eu ia lá pra San Diego, acabou não rolando, mas eu vou agora, em outubro, pra Nova York, lá pra Comic Con, pra vender os quadrinhos lá, pra apertar umas mãos. E também eles marcaram algumas entrevistas, assinar em livrarias e tal. E dar um rolê por lá, conhecer o pessoal, né? Vai ser bem legal. Tô bem empolgado. Massa. Cara, já falou bastante aqui sobre o quadrinho, e a gente comentou, tu vem da animação, e, cara, eu queria, nesse final aqui da entrevista, que tu falasse um pouco sobre outros trabalhos que tu já fez. Por exemplo, eu vi um diálogo muito grande de Roly Poly com a tua animação Anabi, né? Conta um pouco sobre esse projeto e sobre outros, assim, coisas que tu também já fez. Então, assim, desde que eu me formei ali, que eu falei, cara, agora eu vou ser desenhista, tipo, é isso, assim, tipo, já tá rolando e vamos investir nisso. Eu sempre me coloquei, assim, pontualmente alguns desafios, assim. Eu queria fazer meio que um pouco de tudo pra até me achar, assim, sabe? Tipo, tanto que eu fui surpreso, eu curti mais fazer quadrinho do que agora animação. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi eu fiz um clipe de animação pra Anabi, aliás, que foi o que abriu portas pra MTV e tal. Eu fiz um clipe de uma música dela, que ela tem uma banda e tal. Depois eu fiz uma série animada que é pra MTV, que foi a Anabi, que é um dos projetos que eu tenho mais carinho, assim, que é tipo, mano, deu super certo ali dentro do contexto que tava MTV na época. Foi o quê? Que ano isso? Foi em 2011, mais ou menos. Que eles convidaram a Anabi pra ser uma VJ. Eu falei, não, VJ não dá, vamos fazer uma história. Daí virou, tipo, essa história contada por pílulas, né? Passava ali no comercial. Super legal, curto muito esse projeto. Depois eu me coloquei no desafio de fazer um curta live action. Daí eu fiz lá a gente fez, tipo, eu também com a Fernanda Kiss, a gente fez um curta lá, que é um personagem que ele perde a visão e ele vê tudo embaçado, e é tudo, super legal, assim, tem muita carinho também. Deu super certo, a gente ganhou um prêmio aqui no Brasil de curta-metragem, rodou o mundo e tal. Qual é o nome desse? Chama Bloody Eyes. Ele é bem legal, eu recomendo, assim, é um que eu tenho bastante carinho, sabe? E aí, assim, daí teve piloto da animação da Anabi também.
E aí depois o próximo desafio seria fazer um quadrinho e tal. Mas dentro disso também teve projetos de publicidade, que teve animação que a gente fez de teaser para festival de música, pro Lollapalooza, tem um trabalho que foi bem legal. Eu tava vendo os teus trabalhos e eu me lembro que eu vi esse teaser, esse trailerzinho do Lollapalooza 2013, que foi um que eu vim pra cá pra São Paulo, e eu achei do caralho, e agora, anos depois, eu tô aqui te entrevistando, e eu nem sabia, tipo, eu nem te conhecia e tal na época. E é um puta teaser massa, eu vou deixar o link aqui embaixo pros trabalhos, olhem lá, que é o anúncio do line-up, né, na verdade. Sim. Esse foi um trabalho, eu comento porque ele foi um trabalho simbólico, assim, até hoje, tipo, a gente lembra, tipo, puta, foi um trampo muito legal de fazer, assim. Mas, cara, é tipo isso, assim, eu sinto que o negócio é fazer o storytelling, é fazer passar a parte gráfica ali, uma experimentação, mas todas as plataformas são muito interessantes, sabe? E aí, você escolher uma e você ficar só nela, pra mim, é uma limitação, assim, tipo, eu como pessoa, assim, eu não consigo ficar ali, assim, e achar que é aquilo. Então, e tá uma prova disso, assim, se eu fosse fazer uma animação disso, não teria acontecido, assim, do jeito que tá, assim, a grandiosidade da história e tal. Então, eu fui experimentando cada um deles pra poder me achar até, assim. Então, cara, todos têm seu charme, assim. Agora, os próximos eu nem sei, assim, se eu faço... Eu tô indo agora mais pra ir pra fazer quadrinhos, não especificamente quadrinhos, mas coisas editoriais, assim, né? Mas que misture com animação... e que também misture com linguagem de internet, assim, rolou muito com a Anabis também, tipo, acontecia a MTV, mas tinha o blog dela, tinha o Instagram, tinha esses projetos multimídia, assim, sabe? Me interessa bastante também, mas o negócio cara, é se manter empolgado para experimentar coisas novas, assim, e explorar outros tipos de plataforma, porque se você achar uma forma de se manter nela, pra mim não faz muito sentido, assim, sabe? Cara, então eu acho que é isso, assim. É muito massa bater esse papo contigo. Obrigado aí por ter vindo. Então, pessoal, Roly Poly, lançamento da Mino, lançamento da Fantagraphics também. Eu vou deixar aqui redes sociais, teu site, onde o pessoal pode... Vou deixar também links. Tem no YouTube, né? Muita coisa da Anabi, por exemplo. Sim, quase tudo, né? Tem no site, dá pra ver no YouTube todo, a série inteira. Pode ver lá. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês acompanharem o trabalho do Daniel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo, mais uma vez falar, tem link pro Apoia-se do Papuzini, Instagram, Facebook, tudo aqui embaixo. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima.